Olá pessoal, eu tô aqui no campo florestal, bem pertinho da lagoa. A mesma lagoa que eu gravei um vídeo sobre a mãe d'água uma vez. E recentemente gravei outros vídeos sobre alguns encantados. Estou aqui de um lado ouvindo a música dos sapos. Do outro ouvindo a música das ruas, ó, da natureza, da cidade. São os motores de carro. Do outro ouvindo as músicas dos pássaros, ó. E hoje o meu foco está nessa estrutura metálica que vocês estão vendo bem na minha frente, que eu acho que muitos já deduziram do que se trata, ó. Sim, pessoal, isso aqui, ó, ele é conhecido como catavento. Atualmente ele não é muito importante, não tem muita utilidade, e a maioria está aí simplesmente por vestígios de uma sociedade antiga. Não tão antiga, né? A sociedade dos nossos pais, dos nossos avós e tudo. Mas na geração dos nossos avós, dos nossos pais, isso aqui ele se tornou a salvação do sertão, a salvação de muita gente. Porque isso aqui era uma das tecnologias de convivência com o semiárido. Como é que funciona esse catavento, gente? Ele funciona exatamente igual que os motobumba funcionam hoje em dia, ó. Aqui serve para puxar água. Antigamente, bem antigamente, assim na geração dos nossos avós, dos nossos pais, onde não existiu o auxílio do governo como existe hoje em dia, tem muito auxílio que ajuda muito a sobrevivência. O pessoal sertanejo, ele vivia à base da água, precisava da água para viver. E nas grandes secas, os açudes secavam, os rios paravam, então a água ficava escassa, tanto para a sobrevivência humana quanto para a sobrevivência de animais, para a plantação e tudo. E daí surgiu os conhecedores populares, que são conhecidos como os caçadores de água, os adivinhos. As pessoas que adivinhavam onde tinha água. Eles conheciam os sinais do terreno de locais onde tinha uma facilidade de achar água. E com isso o pessoal contratava eles para poder sair caçando onde tinha essa facilidade. Ele percebia que o mato era mais verde, que o solo era mais fresco, mais molhado, mesmo na seca. E ele dizia que é propício, aqui tem água. E o pessoal cavava e achava. Às vezes era o lençol freático, que virava uma cacimba, um oi d'água, como a gente conhece. A gente já falei sobre isso algumas vezes. Outras vezes eram aquíferos, que são acúmulos de água embaixo da terra. Terrenos propícios, que a água não consegue penetrar por ter rocha ou camada de sal embaixo. E fica acumulando água a cada chuva e fica lá os aquíferos. E às vezes era só um aquífero pequeno, um aquífero temporário. Então ali o pessoal cavava e fazia. Só que isso era quando era raso, por causa que a tecnologia da época não era tão grande quanto a de hoje, não era tão avançada. Hoje em dia o pessoal consegue fazer o mesmo, mas consegue cavar poços de 40, 50, 60, 100 metros de profundidade para poder localizar a água. E como é que funcionava? Quando era um terreno que a água era muito profunda, ele não conseguia cavar normalmente, tinha que criar uma estrutura para conseguir extrair essa água e prover a população. E foi daí que surgiu os poços, os cacimbão, os poços profundos, que são formas de ter acesso a essa água subterrânea. E o catavento é uma ferramenta de auxílio, uma tecnologia de auxílio a ter esse acesso. Porque, ó, os poços profundos é exatamente isso aqui, ó. O povo cava profundamente, como diz, bem fundo mesmo, profundo, e bota uma estrutura. Pode ser um cacimbão, pode ser um cano, pode ser um poço mesmo, como diz o nome. E como é que funciona essa estrutura? Esse cano aqui, ele vai até chegar lá na água, ou no aquífero ou no lençol freático. E essa boca dele aqui, ó, quando são os poços profundos, são um cano mais largo, que é exatamente para a gente jogar um cano desse aqui dentro. Tem uma estrutura parecida com um desses, mais ou menos da altura de uma pessoa, mais alto que um adulto, pouca coisa. Normalmente mais alto, 2 metros, 1,5 metro para 2,5 metros, nesse intervalo aí. Onde tem uma rodana e uma corda com um balde. Um balde, na verdade, é um cano desse, onde o fundo tem uma sola, que quando ele bate, a sola levanta e a água entra. Quando você puxa, a pressão da água fecha o fundo, fazendo ele virar um balde. E com isso o pessoal tirava a água lá do poço profundo.
Só que esse poço profundo, para tirar essa água, ele tem que ser raso. Porque senão fica muito pesado. Se acontecer alguma coisa com a corda, não tem como tirar a ferramenta, os equipamentos de dentro. As coisas assim. Quando o poço é fundo, muito profundo mesmo, 50 metros, 60 metros de fundura, é necessário uma estrutura maior, que não dependa muito da força humana para puxar. E é aí que entra o catavento. Como vocês podem ver, ó, ele é uma estrutura metálica aqui, ó. Esse tem 4 pés, né? Normalmente são 4 pés. Alguns podem ser tripé, que dá mais estabilidade. E essa estrutura vai subindo, ó. E lá em cima existe uma roda, que é o catavento. Aquela roda enorme lá em cima, ó, ela tem umas abas, umas hélices. E aquelas hélices, ela tem que ser meio torta, exatamente para conseguir girar com a força do vento. Apesar dela ser grande, como as hélices são grandes também, quando o vento passar nela, ela vai girar. Esse aqui não está girando porque está travado, ó. Está enferrujado, está parado há muito tempo. Então não dá para ver ele girar. E quando ele gira, a estrutura gira, ele movimenta um ferro que está bem aqui no meio. Esse ferro aqui está quebrado, ó. Está partido aqui, ó. Vocês conseguem ver esse ferro aqui, ó. Ó, tá partido, ó, um ferro. E lá em cima ele está partido de novo. E esse ferro, ele faz um movimento de bombear a água. Igual a bomba que usa no motor, bomba hoje em dia. Ele vai, puxa, entra, sobe, desce e sobe lá dentro. E isso gera uma pressão na água, fazendo com que a água suba por um cano. Que é exatamente esse cano aqui, ó. Que tá aqui desabilitado. Esse cano aqui, ele entra dentro desse cano aqui, ó. Tanto o ferro quanto o cano vai lá embaixo, até chegar na água. A água sobe por esse cano, ó, que tá desabilitado, ele tá solto lá em cima. Não sei se dá pra ver. E dele tem o outro cano para jorrar água, como se fosse um chuveiro ou uma torneira. E o pessoal botava o balde e enchia. Só que tem 2 probleminhas que provavelmente foi encontrado no começo e depois foi resolvido. Por isso que eu digo que ela é uma tecnologia. E parece uma coisa simples, mas é uma tecnologia avançada. Olha, o catavento, ele precisa do vento. E o vento muda de posição. Se o vento muda de posição, então tem que ter um mecanismo para fazer ele mudar de posição, para poder acompanhar a posição do vento. E esse mecanismo é exatamente esse rabo aqui, ó. Essa pá que vocês estão vendo aqui atrás, ó, ela não é de enfeite. Ela tá torta, porque ela tá parada há muito tempo, mas normalmente ele fica aprumado assim, ó, alinhado com o eixo do catavento, lá no meio. E quando muda o vento gira ela, aprumando o catavento em direção ao vento. E faz ele girar, fazendo bombeamento. Essa foi uma das coisas que fizeram para corrigir. Só que a outra correção é, se não existir uma forma de escolher quando o catavento vai girar ou não, ele vai ficar sempre derramando água. E a água a gente sabe que ela não é eterna. Ela mesmo que ela esteja lá embaixo, tem um lençol freático, tem um aquífero, os antigos já sabiam que aquela água tinha um limite. Então explorava só o necessário. É tanto que na época de cheia, de chuva, eles desativavam o catavento, usava a água do açude, da chuva e tudo. Quando vinha a época das secas, aí voltava a usar o catavento. E para isso, observa que ela está inclinada, porque você pode virar ela. Se você virar ela, botar paralela ao catavento, ela não vai sofrer influência do vento. Ela não vai puxar o catavento em posição ao vento. E isso impede que o catavento fique sempre procurando o vento e girando. Mas não girando, só sempre procurando o vento. Para o catavento parar de girar, a olho nu a gente consegue ver uma cordinha. Na câmera talvez não dê para ver. Que é exatamente uma cordinha onde o pessoal amarra o catavento para ele não ficar girando. Amarrar nessa estrutura metálica que é a estrutura de base dele, ó. Para ele não ficar girando. Ele não tem nenhum mecanismo elétrico. É tudo mecânico. Amarra o catavento. E é por isso que existe essa escadinha bem aqui que vocês estão vendo, ó. Observa que tem uma escada aqui, ó. Uma pequena escada aqui bem rústica, ó, que é para subir lá em cima. Tanto para travar o catavento quando ele não for necessário, como também para consertar as peças sem precisar trazer o catavento ao chão. Consertar o que quebra lá em cima. Ou então quando precisar descer, sobe e vai amarrando a corda, uma rodana, e vai descendo devagarinho para consertar e levar de novo. Atualmente o catavento foi substituído. Quase ninguém usa mais catavento hoje em dia. Talvez algumas pessoas na zona rural tenham em uso, mas a maioria das pessoas que tem, ele tem para exposição, como uma recordação do passado.
como um símbolo do sertão, pela estética, porque chama atenção e é bonito. Mas ainda tem quem produza hoje que use, mas são poucos. Atualmente o pessoal prefere usar o motobomba, que é um tipo de motor elétrico, ou então a explosão, que ele puxa a água, ele é ligado próximo ao poço, ou praticamente dentro do poço, ou encostado ao poço. Ele faz a puxada da água sem precisar da força do vento. Você liga ele, se for a gasolina, ele não tem fiação. Se for elétrico, tem que ter um disjuntor. E ele puxa toda a água lá de baixo, fazendo o mesmo processo do catavento. Só que de uma forma que ocupa menos espaço e mais rápido e mais potente. Atualmente o pessoal usa muito o motobomba, não usa mais o catavento. Mas o catavento continua existindo. As estruturas estão aí por estética, por símbolo, por recordação do passado. E em Limoeiro do Norte, se você andar, você vai ver muitos cataventos ainda, alguns parados, alguns em uso. Exatamente porque no passado Limoeiro foi conhecido como a cidade dos cataventos. Era tão comum encontrar catavento aqui em Limoeiro, que ele já foi até está expresso em poemas, está expresso na história de Limoeiro como a cidade dos cataventos. Depois de um tempo ela virou a cidade das bicicletas, mas houve um tempo atrás que era a cidade dos cataventos. Inclusive houve, segundo contam alguns mais velhos, ela perdeu esse título porque teve uma cheia muito grande, que arrastou boa parte dos cataventos, por causa que, como sabemos, as cidades se desenvolvem às margens de rios, e a cheia atingiu boa parte das propriedades perto de rio, onde tinha os cataventos, que é mais fácil puxar água muito próximo de rio, né? E boa parte dele, depois disso, ela foi perdendo devagarzinho esse título de cidade dos cataventos, e mais na frente virou a cidade das bicicletas. Assim como esse catavento aqui no Campo Florestal, ele está inativo. No passado ele foi muito importante aqui para o Campo Florestal, por causa que ele puxava água para poder preencher essa lagoa aqui, ó, e a estrutura próxima, e manter o terreno irrigado. Esse terreno aqui irrigado, com os peixes e tudo. Hoje em dia, também já se usa do motobomba, ó. Aqui você vê o encanamento, ó. O encanamento que puxa água. E naquela outra casinha ali, ó, é onde está o motobomba, para poder puxar água e bombear água aqui para dentro, ó. Jogar água aqui para dentro. Ou seja, só fizeram mudar uma tecnologia por outra. Mas mesmo assim o catavento continua bonito, continua fazendo parte da paisagem e sendo um dos símbolos de resistência do nordestino e de convivência com o semiárido. Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Até breve com outros conhecimentos, com outras informações e o que mais eu puder fornecer a vocês. Lembrando que o pouco que eu conheço sobre o catavento, eu deixei aqui. Não fiz pesquisa, porque me pegou aqui de desprevenido, foi de última hora, decidi fazer esse vídeo. E o que eu sei por experiência própria no assentamento onde eu cresci, convivendo com as pessoas que montavam e desmontavam os cataventos na época de seca. Até breve, pessoal, com outros conhecimentos, com outras informações. Sinta-se à vontade para compartilhar as experiências, as vivências e o que mais você tiver a fornecer. Muito obrigado.